Hoje eu gostaria de falar sobre aprender a escolher a boa parte. Hoje nós vamos especificar um grupo de pessoas que muitas vezes não conseguem se desligar, não conseguem parar e deixar de lado um pouco a agitação, tanto a agitação interior quanto aquela correria da vida. E nesse momento, é um momento de reflexão para nós, inclusive, sobre a importância de parar, sobre a importância de aquietar um pouco o nosso coração, os nossos ânimos, para escolher a boa parte ou a melhor parte. O Senhor Jesus, certa vez, foi à casa de Marta e ele foi servido por ela. Ela abriu as portas da sua casa para receber Jesus, os seus discípulos. Maria escolheu se assentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Os seus discípulos estavam ali e com certeza precisava que algo fosse servido, que algo fosse preparado para que aquelas pessoas fossem bem atendidas, bem recebidas naquela casa. Mas é muito importante nos atentarmos ao que a palavra de Deus vai nos mostrar nessa cena, nesse cenário. Esse texto vai nos ensinar, o texto de Maria e de Marta, da visita de Jesus em uma casa onde duas pessoas totalmente diferentes estão ali na presença de Jesus, e nós vamos ver duas maneiras de reagir à presença poderosa, a presença maravilhosa, preciosa de uma pessoa que ela é mais importante que qualquer um dos nossos afazeres, a pessoa de Jesus. E é interessante olhar para a vida de Marta como um referencial de serviço e a vida de Maria como um referencial de adoração. Nós vamos ver que o texto vai nos dar dois panoramas de vida mesmo, dois estilos de vida. Alguém que não consegue nunca se desligar das coisas, das responsabilidades, dos trabalhos, dos serviços que precisam ser feitos. E é interessante que o colérico, enquanto temperamento, para aqueles que gostam aí de temperamento, eu não sou especialista nisso, mas eu amo conversar sobre esse assunto, amo estudar mesmo, né? Conhecer um pouco melhor sobre os temperamentos. E o colérico é como aquele temperamento muito proativo, aquela pessoa que está sempre disposta a desenvolver algo, a trabalhar, a fazer o que é necessário, a cuidar do que realmente importa, né? No sentido de trabalhar mesmo, de colocar a mão na massa, de fazer as coisas acontecerem. Marta caracteriza esse perfil colérico de alguém que está sempre ali trabalhando, sempre cuidando do que precisa ser feito. E nesse caso, nós vemos que isso no trabalho é bom, mas em determinado momento a pessoa não consegue mais parar, ela não consegue conter os seus ímpetos e essa hiperatividade, de maneira que ela muitas vezes não está atenta aos outros eventos que estão acontecendo ao redor. Há coisas que muitas vezes são mais importantes do que o próprio serviço, do que o próprio trabalho. Muitas vezes vai ser desafiador lidar com alguém que está sempre se importando com aquilo que precisa ser feito e não com quem, para quem nós estamos fazendo. E hoje o desafio para você, se você entender a importância de separar essas duas realidades como igualmente necessárias, mas se você atentar para a sensibilidade que é importante nós termos, você vai perceber que nesse contexto de Maria e de Marta, Jesus não quis desqualificar a importância do trabalho, do serviço, mas ele quis nos mostrar quão importante é estar atento, quão importante é saber parar, é saber se conter para perceber que alguém muito mais importante está na casa. Para nós entendermos que, por mais que o serviço seja importante, a adoração ela é igualmente ou superior àquilo que nós estamos fazendo para Deus. Nós muitas vezes queremos servir a Deus, até usamos muito essa expressão, mas a pergunta é, o serviço para Ele seria mais importante que se assentar aos pés dele para ouvi-lo, para se alimentar dele? Jesus deixa muito claro o que é mais importante para ele. Ele vê que Marta está agitada e o que acontece muitas vezes? O texto, que está em Lucas 10:38, esse texto vai nos mostrar que Marta não apenas está ali trabalhando, cuidando de tudo, mas ela vai se incomodar. O colérico normalmente vai se incomodar, quando ele está lá correndo, agitado, cuidando de tudo, e tem outras pessoas que aparentemente estão sem o que fazer, aparentemente estão lá paradas e não estão trabalhando junto com ele, não estão ajudando as coisas a acontecerem. Ele se descontenta muito fácil com isso, ele se apega muito a isso.
E o texto diz que Marta se importou e reclamou com Jesus. O Jesus manda Marta, né? Marta falando com o Senhor Jesus, manda Maria ir lá trabalhar comigo. Tem coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. E Jesus chama a atenção dela. Fala: Marta, você está ansiosa e afadigada. Olha essas expressões aí e vê se você se conecta de alguma forma com isso. Marta, você anda muito ansiosa e muito afadigada com tantas coisas. E, queridos, muitas vezes é exatamente essa nossa realidade. A gente está com a cabeça cheia, a gente está agitado, a gente está com muita atividade. E esse hiperativismo, essa vida de ativismo, muitas vezes nos leva para longe de Jesus. A gente fica insensível à voz dele, a gente fica insensível à presença dele. Às vezes ele está no ambiente e a gente nem percebe, porque a gente está cuidando de muitas coisas, está colocando muita coisa em ordem, está trabalhando demais. E hoje a proposta, a reflexão para nós é pensarmos: será que Jesus não está falando conosco exatamente a mesma coisa? Marta, Marta, você anda ansiosa e afadigada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. E Maria teve a sensibilidade de escolher. Maria provavelmente estava lá ajudando Marta. Era comum que todo mundo que estivesse na casa cuidasse de todos os afazeres, mas Maria sabia quem era Jesus e ela naturalmente entendeu a ordem de prioridades. E eu queria desafiar você hoje. Entenda as prioridades com muita clareza. Muitas vezes a gente está cuidando de muitas coisas, mas não consegue perceber que existem coisas mais importantes do que outras. Talvez não mais urgentes, mas mais importantes do que outras. E Jesus falou: olha, Maria escolheu a boa parte, ela não será tirada. E hoje, eu não quero focar naqueles que escolheram a boa parte. Eu quero focar naqueles coléricos, naqueles ativos, naqueles que estão sempre agitados, aqueles que nunca conseguem parar. Você já percebeu? Aquelas pessoas que elas estão em qualquer ambiente, não importa onde elas estejam, elas sempre estão atentas ao que não está funcionando, ao que não está correto, ao que precisa ser mudado, ao que precisa ser melhorado, ou ao que precisa ser feito. Está tudo fora do lugar, deixa eu arrumar isso aqui. E elas estão muito agitadas em qualquer lugar que elas estejam, em qualquer ambiente. Eu quero focar nessas pessoas hoje. Você que talvez esteja fazendo muitas coisas. A proposta para nós hoje, a reflexão mais importante é para essas pessoas que muitas vezes não conseguem parar e se conter, não conseguem perceber que existem coisas mais importantes, não conseguem atender uma ordem de prioridades e não estão percebendo que Jesus está na casa, que existe uma parte melhor a ser escolhida. E hoje eu quero dizer: colérico, aprenda a escolher a boa parte. Muitas pessoas têm essa percepção e essa sensibilidade porque, não necessariamente porque são mais atentas, mas às vezes porque são mais dos relacionamentos, porque gostam mais da conversa, se importam de fato com pessoas e focam nelas. Mas o colérico, ele vai ter essa tendência muito forte a estar sempre em uma vida agitada, está sempre envolvido com muitos trabalhos e pouco atento a aquietar. E hoje eu queria que você usasse esse contexto, essa reflexão para se perguntar: o que está precisando melhorar nesse sentido? Como eu posso conter a mim mesmo em todos os contextos dos meus ambientes, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na igreja. Muitas vezes as pessoas estão em um ambiente de adoração a Deus e mesmo assim elas não desligam, elas não conseguem fechar os olhos, elas não conseguem se voltar para Deus e elas estão fazendo algo para Deus, mas o coração delas, a mente delas está agitada com muitas coisas, o interior não consegue ser contido. E Maria entendeu a importância disso e se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Hoje essa é a reflexão para você que vive uma vida de constante agitação e isso acaba provocando ansiedade, fadiga mesmo, cansaço, aquele estresse que muitas vezes não te deixa ter percepção, não consegue, não te dá capacidade de, através do silêncio, através do aprofundamento, não consegue perceber o que está acontecendo para além de você mesmo, para além das suas percepções, que estão sempre voltadas para o que precisa ser feito, para o trabalho que precisa acontecer. E Marta,
ela não apenas ela estava ali correndo e fazendo o que era sua responsabilidade, mas ela estava se importando, ela estava responsabilizando outras pessoas que na percepção dela, né, na concepção dela, deveria estar fazendo a mesma coisa. Colérico, entenda que as coisas precisam ser feitas, nós precisamos trabalhar, precisamos cuidar do serviço, mas as pessoas não têm que todas estarem voltadas para isso. Cada um de nós tem uma vocação, tem uma inclinação interior e nós fomos chamados muitas vezes para focar nisso, para colocar a mão na massa, para sermos ativos mesmo na obra de Deus, na nossa casa, mesmo no nosso contexto familiar. Somos chamados para cuidar, para zelar por todo o ambiente, para cuidar das coisas, mas entenda que se assentar aos pés de Jesus é sempre prioridade. E aí eu queria colocar principalmente para esse grupo de pessoas, para essas pessoas que às vezes não estão tendo essa condição, essa capacidade de entender o seu lugar em Deus, de entender qual que é a parte mais importante, qual que é a prioridade. Hoje, Jesus deseja, e o cuidado de Jesus com Marta é explicar para ela qual que era o ponto, o que estava atrapalhando ela adorar da melhor forma, o que estava impedindo ela de olhar para Jesus, de se assentar diante dele. Há um perigo muito grande no ativismo, na inquietação, numa vida que não percebe as prioridades. O colérico pode acabar caindo na armadilha de que descansar é um problema. E entenda que para quem trabalha muito, para quem sempre se importa em estar fazendo alguma coisa, descansar e adorar parecem perda de tempo. Parar para orar, parar para se consagrar a Deus, parar para refletir sobre a sua própria vida. Muitas vezes é uma coisa desprezada, é algo que parece totalmente sem importância, mas hoje você pode mudar a sua mentalidade, pode mudar a sua concepção sobre isso, porque aquilo que é aparente descanso ou pode parecer um momento ali de adoração que é de menos importância, pode ser exatamente o que você está precisando. E Jesus deixa isso muito claro para Marta. Você pode acabar perdendo o essencial de Deus, porque você está agitado, você está ocupado com muitas coisas. E uma só é necessária quando nós estamos na presença de Deus. Nós estamos em todo o tempo cuidando de muitas coisas e às vezes nem quando nós temos Jesus dentro da nossa casa a gente consegue parar, aquietar nosso interior para se dedicar a Ele, para apenas ouvi-lo. E aí vem um outro ponto muito importante, porque não focando na questão do temperamento, mas nessa postura de agitação, muitas pessoas falam muito e escutam pouco. E é um desafio. Eu me considero, inclusive, um colérico, mas, ao mesmo tempo, eu luto contra essa necessidade de aprender o silêncio, a importância do silêncio, de não ficar falando sem parar, mesmo num ambiente em que pareça propício. É importante, às vezes, a gente assentar e ouvir, simplesmente. E, às vezes, ouvir e ficar em silêncio para refletir, porque muitas vezes não conseguimos absorver, não entra dentro de nós aquilo que a gente está recebendo. E hoje é um desafio para você, aquilo que você tem ouvido, você tem parado em silêncio para refletir sobre isso? Você tem considerado a necessidade de aquietar o seu coração e acabar contendo esse impulso de já querer falar, de já querer dar uma resposta? Maria estava assentada aos pés de Jesus, não conversando com ele. Ela se assentou para ouvir o que ele estava falando. E hoje o convite é para você que tem esse perfil de Marta, que tem esse perfil de alguém sempre disposto a trabalhar, sempre cuidando de tudo que está fora do lugar, sempre querendo servir, sempre com aquela, inclusive pode acabar se tornando um pretexto para não ouvirmos Jesus. O serviço, o trabalho pode acabar sendo uma desculpa para não se assentar aos pés dele, porque é desafiador parar apenas para ouvir, principalmente para esses agitados. É um desafio se assentar, aquietar a alma e parar para ouvir quem realmente importa. Essa ideia de proatividade, produtividade, do foco nos resultados do colérico pode acabar levando ele para longe de Jesus, pode acabar tornando ele insensível para aquilo que é mais importante. E aí você pode acabar também se irritando com aquelas pessoas que não estão fazendo o que você quer que elas façam. Guarde isso. Marta estava trabalhando e ela queria que Maria fizesse a mesma coisa que ela. Ela queria que Maria obedecesse suas ordens.
mas muitas vezes a gente não está percebendo que é a gente que deveria estar fazendo o que o outro está fazendo de mais importante. E Jesus chama a atenção de Marta nesse sentido. Muitas vezes o colérico se incomoda com quem não está acompanhando seu ritmo, né? Tá lá na correria, tá cuidando de tudo, tá colocando as coisas tudo no lugar, mas é importante que você olhe para o outro e aprenda a ficar em silêncio, aprenda a se conter. Aquelas pessoas que estão se envolvendo ali em relacionamentos que vão ser extremamente produtivos para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento pessoal mesmo. Muitas pessoas acham perda de tempo se assentar para ouvir, e Jesus nos ensina que jamais essa parte não será tirada, porque ela é a mais importante. Hoje, essa reflexão é muito preciosa para nós, porque nos leva a uma outra visão do que é prioridade. O serviço e a adoração são igualmente importantes, mas quando nós nos deparamos com a presença de Jesus, a gente tem que entender, peraí, tem uma ordem de importância aqui. E aí eu gostaria de dar algumas dicas muito práticas de como nós podemos escolher, aprender a escolher a boa parte. Nós aí que gostamos dessa agitação, que queremos sempre estar fazendo alguma coisa. Ouvi uma frase muito preciosa, que você está fazendo muitas coisas não significam que muitas coisas estão sendo feitas. Quando nós estamos no hiperativismo, dá uma impressão de que a gente está executando muito, de que a gente está produzindo muito, mas não necessariamente. Não quer dizer que muitas coisas estão sendo realizadas. Então pense sobre isso. Dicas muito práticas aí para nós caminharmos para o final. Você precisa ter momentos de quietude intencional. Você precisa parar intencionalmente. Ter momentos não apenas a sós, o nosso devocional com Deus, mas você ter momentos de reflexão, de parar um pouco, de assentar ali sem celular, sem televisão, sem qualquer outra distração que vai te impedir de estar em silêncio para ouvir a voz de Deus, para ouvir outras pessoas, talvez para ouvir seus filhos, para ouvir sua esposa. Tem pessoas que não conseguem parar para ouvir ninguém. Elas, inclusive quando elas param para falar. E hoje é uma reflexão para nós a necessidade de parar intencionalmente. Você precisa ter momentos a sós, momentos de silêncio, intencionais, para que você consiga ter sensibilidade, maior percepção do que está acontecendo ao seu redor. Depois disso, a oração é uma das formas poderosas de nós aprendermos a dominar. A gente fala muitas vezes de domínio próprio e a gente não consegue sequer parar para orar. A gente não consegue sequer parar para ler a Bíblia, não consegue parar para fazer as coisas extremamente necessárias para o mínimo de maturidade, o mínimo de sensibilidade para desenvolver o mínimo disso. E aí a oração pode nos capacitar então a ter esse controle, a ter esse domínio de gerar essa ordem de prioridades interiormente. A oração, entender a oração é importante, eu preciso me aprofundar nisso. Mais uma coisa para a gente concluir, aceitar o colérico, né, muito especificamente. Essas pessoas como Marta precisam aceitar que nem tudo depende delas. Pensa numa impressão soberba, presunçosa, arrogante demais essa ideia de que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Essa ideia é totalmente errada, né? De que se a gente não colocar a mão na massa, as coisas não vão acontecer. Se a gente não for lá e tomar frente. Não acredite nisso. Muitas vezes é um engano e uma presunção achar que depende de nós, porque as coisas dependem de Deus. As coisas dependem também de outras pessoas. A gente não consegue fazer as coisas sozinhos. Independentemente, nós precisamos aceitar que nem tudo depende de nós. Quarto ponto e último, nós precisamos valorizar, aprender. O colérico, principalmente, precisa aprender a valorizar relacionamentos além da produtividade. A gente valoriza mais o trabalho, o serviço, do que o relacionamento. A produtividade toma à frente de qualquer conversa, de qualquer silêncio, para se disponibilizar ao outro, para ouvir a demanda do outro, para ouvir o que o outro está precisando que eu faça e não o que eu quero que ele faça. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a estar presentes no lugar para quem a gente ama. E eu queria que você pensasse nisso. Se você de fato ama o Senhor Jesus,
Você está disponível para Ele? Você tem tempos dedicados a ouvi-lo? Maria se assentava aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Nós, coléricos, precisamos aprender a escolher a boa parte. E quando nós dizemos que amamos Jesus, tem que ter uma atitude prática que dê prova disso. E hoje o desafio é aprendermos a desenvolver essa capacidade de aquietar e ter momentos intencionais. É você que decide isso. É você que escolhe. Eu vou continuar aqui no batedor, vou continuar na minha agitação, vou continuar aqui correndo atrás, ou vou decidir, vou escolher me assentar, refletir, ouvir, refletir sobre aquilo que Jesus está ministrando. É interessante que o colérico às vezes recebe uma visita na sua casa e ele não consegue às vezes receber bem essa pessoa, porque ele quer que tudo esteja tudo bem servido, tudo muito bonito, tudo muito organizado, tudo no lugar. E às vezes ele não dá atenção para o próprio visitante, para o próprio hóspede, porque ele está fazendo muitas coisas. Isso é muito chocante. Se você parar para pensar que você está recebendo uma pessoa e você não está dando a mínima atenção para ela, você não está dando o mínimo cuidado, você não está tendo o mínimo olhar, a mínima percepção, sensibilidade de que alguém está ali por causa sua. Ela está ali por causa sua e precisa ser bem recebida por você. Mas essa agitação, essa coisa de que eu preciso tentar tudo no lugar e ainda cobra de outras pessoas que tenham a mesma atitude, a mesma disposição para trabalhar, mas o que nós estamos precisando aprender hoje é com quem está se assentando e está escolhendo a boa parte. O que você tem escolhido? Se assentar aos pés de Jesus ou viver uma vida de agitação, de ansiedade, de fadiga? Você está escolhendo o trabalho de Marta ou a entrega de Maria, a devoção, a adoração de Maria? O que você pode fazer hoje para escolher a boa parte? Comece se entregando a Deus, colocando a sua vida diante de Deus, tendo seu momento a sós com Ele. E pense em algo maravilhoso, é você se assentar, você aquietar o seu interior e esperar um pouco antes de falar. Esperar até com Deus, fazer um pouco de silêncio antes do seu momento de falar com Ele. Porque talvez simplesmente no nosso silêncio, Deus vai falar conosco. Simplesmente para aqueles que são muito agitados, essa é uma profunda reflexão e vai nos ajudar a mudar interiormente a nossa disposição quando nós estivermos diante de Jesus. Perceba que mesmo no culto nós podemos não estar diante de Deus. Perceba que mesmo em nossos momentos litúrgicos, aquele momento de santificação, um momento que seria para o nosso aperfeiçoamento espiritual, a gente pode estar totalmente distraído. Outras traduções diz que Marta andava distraída com os afazeres. Você pode estar muito ocupado com muitas coisas que não têm a menor importância, enquanto Jesus está na casa e Ele está falando. Às vezes a gente nem está ouvindo o que Ele está falando pela agitação, pela disposição interior. Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu queria que você já pensasse o que você pode colocar aí em ação para escolher, para aprender a escolher a boa parte. Para a gente que não sabe escolher, a gente tem que aprender. E essa é a nossa proposta de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Se isso edificou você de alguma maneira, se você conhece algum colérico agitado que precisa aprender a parar, que precisa aprender a se conter, a aquietar seu interior, sua alma diante de Deus, diante de Jesus, mande para ele, envie essa live, compartilhe isso, porque eu tenho certeza que isso pode transformar a nossa visão, pode mudar a nossa visão do que é mais importante, tanto diante de Jesus, quanto até mesmo com as pessoas, até mesmo com aqueles que nos rodeiam, com os nossos familiares. A gente vai aprender que nós podemos escolher, podemos aprender a escolher a boa parte. Deus abençoe sua vida e até a próxima, tá? Até logo, compartilhe aí a live o máximo que você puder, tá?